Olá, boa tarde a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Eu sou André Tejo do canal Águia, um canal que acompanha o Benfica. Temos a tal parceria com o Zumub, onde podem adquirir suplementação desportiva com desconto utilizando o cupom Águia. E agora vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica. Como vocês sabem, ontem o Benfica perdeu, infelizmente, no último jogo da pré-época contra o Fulham. O Fulham é uma boa equipa, treinada por Marco Silva, inclusive o ano passado ganhou o Arsenal e o Tottenham. E é uma equipa que tem jogadores fortes fisicamente, que conseguem sair bem no contragolpe ou no contra-ataque, como queiram. Acabamos por perder num jogo injusto, numa derrota injusta, uma vez que o Benfica dominou durante grande parte da partida. É verdade que os primeiros 30 minutos foram do Fulham, mas daí para a frente só do Benfica, destacou-se jogadores como Prestiani, eventualmente também podemos aqui destacar um ao outro, mas de certa forma a equipa na segunda parte toda ela subiu de ritmo. Temos também aqui o Cox que entrou bem, que eu não referi no vídeo anterior. O próprio Marcos Leonardo, o próprio Neres não foi feliz nas suas ações, mas tentou. Enfim, temos ali também a lateral esquerda bem guarnecida, com Carreras e com Best, assim como também um pouco mais à frente o Freddy Costa também está a fazer bem aquela função. Falta ali afinar a questão do meio campo, perceber quem é que será a dupla do meio campo. E portanto acho que estamos no bom caminho, apesar de termos sair derrotados daquele jogo, uma vez que na segunda parte, mais uma vez reforço e não querendo ser chato, que a segunda parte foi toda do Benfica, e a segunda parte do Benfica conseguiu apresentar o seu típico futebol dos primeiros 6 meses de Roger Smith, ou seja, futebol ao primeiro troque, triangulações, velocidade, tudo isso verificamos no Benfica da segunda parte. Relativamente às notícias, queria aqui começar pela questão do Jota Silva, que é um jogador do Vitória de Guimarães, que foi transferido para o Nottingham Forest por 7 milhões, mais 5 por objetivos. E vocês perguntam-me assim, o que é que o Benfica tem a ver com isto? Tem tudo. Porquê? Porque o Benfica perguntou pelo jogador e pediram-nos 20 milhões. O Benfica desistiu. Porque 20 milhões, de facto, era um valor exagerado, tendo em conta a realidade portuguesa e tendo em conta o rendimento que o jogador teve, que foi bom, mas também não justifica 20 milhões. O que é que acontece? O jogador agora é vendido ao Nottingham Forest por 7 milhões de euros, mais 5 por objetivos. Portanto, o Vitória de Guimarães, no máximo, vai receber no fundo, 12 milhões de euros no máximo por este jogador. Portanto, é aqui uma diferença abismal. De 7 para 20 é abismal. E se formos a contar já com o valor, do eventual valor, portanto, caso ele atinja os objetivos, que não é certo, são apenas 5 milhões a mais, que dá os tais 7, 8, 9, 10, 11, 12 milhões, como eu vos tinha dito. Quer dizer, é um valor que não dá para perceber como é que o Vitória Guimarães faz este negócio e nem sequer negociou com o Benfica. Portanto, há aqui alguma coisa que está-me a escapar. O Vitória Guimarães está a lutar pelo título? Acho que não. Portanto, não é um rival direto do Benfica. Nessa medida, podendo fazer um melhor negócio com o Benfica, vai fazer pior. Bom, mas enfim, vamos andar para a frente, até porque o Benfica neste momento não precisa do Jota Silva. Quando o Benfica falou com o Jota Silva, foi logo no final da temporada. Neste momento temos alguns jogadores que podem fazer aquela posição e muito bem. Temos o Prestiani, que tem jogado atrás do ponta de lança, mas também pode jogar como extremo. Temos o Rolaiser, que realmente fez esta pré-época como 8, mas quero-vos aqui relembrar que o Rolaiser não é um 8. Fez muito bem essa função, pode-se adaptar àquela função, mas o Rolaiser inicialmente é um extremo e poderá ser um jogador tipo Rafa no esquema tático Roger Smith. Porque o Rolaiser é rápido, atenção, não, e tal como o Prestiani. Temos também o Childrup, que está lesionado, mas que é um jogador muito veloz. Temos também, enfim, alguns jogadores que podem surgir da nossa formação. Entre os craques já estão no plantel, como Di Maria, o próprio Neres. Portanto, o Jota Silva não é que nós precisássemos do jogador neste momento, no meu entender, mas quer-se dizer, achei estranho o negócio em si. Falando aqui de agora, relativamente a eventuais saídas do Benfica, o Arthur Cabral, como vocês sabem muito bem, foi contratado à Fiorentina por 20 milhões, mais 5 por objetivos. Teve uma época abaixo das expectativas, onde faturou apenas 11 golos, sendo que para o campeonato foram menos de 10. E nessa medida, apesar de ter tido algumas oportunidades, o Benfica acha que este jogador deve ser transferido por tudo aquilo que se passou ao longo da época, não vale a pena estar aqui a bater na mesma tecla. Eu acho que o jogador houve uma determinada altura que teve uma boa sequência de resultados e de golos, e que depois essa sequência não se manteve porque entrou, salvo erro, o Texter na altura. Mas por outro lado, ele também teve hipóteses logo no início da época e teve chances que também não aproveitou. Portanto, então deve haver. Acho que o jogador também tem algumas razões de queixa, mas também a equipa técnica também tem algumas razões de queixa, porque o jogador ficou pesado, por vezes não rendia, não correspondia àquilo que era pedido. Portanto, acho que a balança está equilibrada nestes dois fatores. Mas, objetivamente, penso que o jogador, de facto, a melhor solução é sair.
pelo custo que o jogador teve, de 20 milhões mais 5 objetivos, pelo ordenado do jogador que é alto, e pelo facto de termos mais um jogador contratado por perto de 20 milhões, que é o Marcos Leonardo, contratado ao Santos, e temos ainda o Pavlidis, que também foi perto de 20 milhões, contratado ao AZ Alkmaar. Portanto, o Benfica é um clube português que não pode, no meu entender, a não ser que agora o Benfica tenha uma condição financeira muito acima do expectável. Mas aparentemente o Benfica não pode ter três jogadores com este valor, e sendo que só um deles aparentemente é que vai ser titular. Portanto, o jogador, à partida, irá para o Bradford, para um clube inglês, por empréstimo de um ano, sendo que esse empréstimo significa que ficará com uma cláusula de compra obrigatória caso o jogador atinja determinadas metas. Quais são as metas? Não sei. Qual o valor de cláusula de compra obrigatória? Não sei. Há valores que estão a ser avançados, 20 milhões, perto disso, mas não há nenhum valor concreto. Quando houver algum valor concreto, eu aqui, neste caso, direi-vos qual o valor. Mas o que se sabe é que o jogador está a ser negociado para o Bradford por empréstimo, e se o jogador atingir determinados objetivos, que poderá eventualmente ser utilização, golos, que será automaticamente acionada uma cláusula de compra. Se esses valores não forem atingidos pelo jogador, a cláusula de compra não é automaticamente acionada e é facultativa e negociável. Basicamente é isto. Mas também não é certo que o jogador vá para lá. É uma hipótese. Quanto à questão do António, quanto à questão do João Neves, pronto, o João Neves, como vocês sabem, vai para o Paris Saint-Germain. O Rui Costa já deu declarações sobre isso, sobre a questão que não se pode recusar de 70 milhões. Bom, é 60 milhões, mais 10 por objetivos, sendo que 5 desses objetivos são praticamente atingíveis. Todos nós temos a expectativa que ele atinja os 70 milhões, porque é um jogador que tem qualidade, tem talento, vai ganhar cerca de 5 milhões limpos por ano, portanto o Benfica nunca pode rivalizar com esse salário. 5 milhões limpos por ano significa 10 milhões a sair do cofre do Benfica, porque o Benfica tem uma carga de impostos altíssima para este tipo de salários. Portanto, o Benfica nunca podia competir com este tipo de salário. A única hipótese do Benfica permanecer com o jogador seria por mútuo acordo entre o jogador e o Benfica. O Benfica colocaria o jogador no teto salarial, mas nunca estes valores, nem perto nem de longe. Portanto, mas de qualquer forma, o jogador a sair é por 60 milhões, mais 10 por objetivos, sendo que estes 10 por objetivos nós acreditamos que sejam atingidos tendo em conta a qualidade do jogador e tendo em conta o investimento que está a ser feito. Portanto, para o Paris Saint-Germain fazer este investimento, não só em termos de transferência, como em termos de salarial, é porque conta com o jogador para titular. O próprio Luís Henrique, treinador do PSG, ligou para o João Neves. Portanto, o João Neves já tem algumas garantias que será um jogador útil para a equipa a médio e longo prazo. Portanto, eu acredito que esses 60 milhões sejam atingidos, mas o negócio, supostamente, é 60 milhões mais 5 de objetivos fáceis de atingir e mais 5 de objetivos moderados para atingir. E em contraponto, também lá está, temos o Renato Sanches, que vem a custo zero. O Benfica não vai pagar salário nenhum pelo jogador. Eventualmente terá custos com o jogador se o jogador tiver uma participação ativa na equipa. Portanto, se o Renato Sanches eventualmente chegar aqui, tiver lesões, tiver problemas de adaptação, isso para o Benfica é igual ao litro. Porque o Benfica não gasta nem um cêntimo. Se o jogador tiver rendimento, tiver utilização, salvo erro, se tiver mais de... Eu que há uns dias vos disse isso, que tinha no jornal, salvo erro é 60% de utilização, o Benfica terá que pagar um valor de taxa de empréstimo. Acho que não tem propriamente a ver com o salário. Não tenho certeza. E se tiver uma utilização acima de 80%, terá de pagar um outro valor, que será obviamente superior. Mas eu acho que esses valores é apenas taxa de empréstimo e não salarial. Confirmam, corrijam-me se estiver enganado. E o Renato Sanches é um jogador de transporte, é um jogador que tem uma dimensão física interessante, caso não esteja lesionado, obviamente. Um jogador que corre muito, mas também tem qualidade técnica. E, portanto, acho que poderá ser aqui uma mais-valia, vamos aguardar, mas mesmo que a coisa não corra bem, o Benfica também não terá custos, portanto não é caso de preocupação. O Benfica também está interessado no Zacarias El Ouadi, portanto, jogador que joga no Ghent e que está a jogar nos Jogos Olímpicos por Marrocos. O Benfica avança por uma proposta de 8 milhões, sendo que o valor de mercado do jogador é cerca de metade deste valor. O Benfica está interessadíssimo neste jogador e eu acho que é um jogador de qualidade. Eu, sinceramente, gosto deste jogador e acho que pode rivalizar com o Bá. O Bá é um excelente jogador, este jogador também é muito bom. E acho que poderá ser um excelente reforço a um bom preço, caso o Benfica realmente consiga esta contratação. O jogador está a fazer pressão para sair do Ghent da Bélgica. Vamos ver o que é que vai dar. De qualquer forma, eu também tenho confiança no Tiago Gouveia como opção. Não sei se o Tiago Gouveia está assim tão interessado em ser lateral direito, mas também tenho confiança no Tiago Gouveia. Seja como for,
parece uma boa contratação este jogador. Quanto à questão do João Félix, bom, o Rui Costa disse que neste momento o valor do João Félix não é comportável para os cofres do Benfica. Eu suponho que ele esteja a falar a nível salarial e a nível de valor de mercado, mas diz que o caso não está encerrado. Ou seja, qual é a minha interpretação disto? E vale o que vale, é apenas a minha interpretação. É que, de facto, o Benfica neste momento não tem condições financeiras para avançar para o jogador, porque o jogador está avaliado em 60 milhões, o Atlético de Madrid avalia o jogador em 60 milhões, sendo que, na melhor das hipóteses, o Benfica teria que pagar pelo menos 50% desse valor, 30 milhões, e ficar com 50% do passe. Até aí, acho que o Benfica poderia eventualmente chegar a esses valores. Agora, aqui a questão é a questão salarial. O salário do jogador, mesmo vindo ao abrigo do programa regressar, não é comportável ao Benfica. O jogador teria que fazer algo semelhante àquilo que fez quando foi para o Barcelona. O jogador, quando foi para o Barcelona, abdicou de uma grande fatia do seu ordenado para jogar no Barcelona. E ele, para vir para o Benfica, mesmo vindo ao abrigo do programa regressar, que tem o tal desconto, mesmo vindo ao abrigo desse programa, teria que mesmo assim ter que fazer o desconto, porque senão iria furar muito o teto salarial do Benfica. O teto salarial do Benfica, salvo erro, são 4 milhões. E o jogador iria furar muito esses 4 milhões, mesmo vindo ao abrigo do programa regressar. Depois tem também a questão dos impostos, aquilo que o jogador leva limpo para casa nunca é os 4 milhões, não é? E, portanto, o Benfica a ficar com o jogador que terá que ser lá para o final do mercado, eventualmente. Eventualmente, que eu acho muito difícil, uma vez que o jogador até tem clubes. Agora dizem que o Atlético de Madrid está a reintegrar o jogador e que está a contar com ele. Eu acho que isso é apenas para dar uma mensagem ao mercado que não vai despachar o João Félix a qualquer preço. Acho que é apenas uma mensagem para o mercado. Não acredito que eles realmente queiram ficar com o jogador. Se ficarem, não tenho, eu desejo toda a sorte do mundo a este jogador. Portanto, se ficarem, tudo lhe corra bem. Mas não acredito. Portanto, existe interesse em Inglaterra, existe o mundo árabe. Vamos ver o que é que vai dar. É um negócio complicado, mas a acontecer será mesmo no finalzinho do mercado, no meu entender. E, portanto, por hoje é isto. Muito obrigado pela vossa presença. Até uma próxima. Fiquem bem. Bom fim de semana e viva o Benfica.